Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Estamos nos aproximando do final do livro de 2 Samuel e nesse capítulo veremos que o rei Davi está em um período que costumamos chamar de tempo de estabelecimento. Ele recitou esse lindo cântico em um momento que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos. Se tem algo que aprendo com Davi é a importância de louvar a Deus constantemente, tanto em momentos de tribulação como em momentos de alegria. Ele sabia glorificar o Senhor em todas as ocasiões. Seus melhores e piores momentos ele compartilhava com Deus. Davi é um dos melhores exemplos que encontramos na Bíblia do que realmente significa relacionamento com Deus. Que possamos aprender a ter esse nível de intimidade e entrega que tanta diferença fez na vida de um humilde pastor de ovelhas que se tornou o rei de sua nação. Capítulo 22. Cântico de louvor de Davi. Davi cantou ao Senhor este cântico quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salvas dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram, as cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Aqui Davi declara quem é o Senhor para ele e como ele se volta para ele em oração. Versículo 8. A terra abalou-se e tremeu. Os alicerces dos céus estremeceram. Tremeram porque ele está virado. Das suas narinas saiu fumaça, da sua boca saiu fogo consumidor. Dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. Montou sobre um querubim e voou. Elevou-se sobre as asas do vento. Pôs as trevas ao seu redor. Das densas nuvens de chuva fez o seu abrigo. Do brilho da sua presença flamejavam carvões em brasa. Dos céus o Senhor trovejou. Ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e dispersou os inimigos. Arremessou raios e os fez bater em retirada. Os vales apareceram e os fundamentos da terra foram expostos. Diante da repreensão do Senhor, com forte sopro de suas narinas. Depois Davi enaltece a soberania e o infinito poder de Deus. Versículo 17. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos me recompensou. Pois guardei os caminhos do Senhor, não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim. Não me afastei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele, e guardei-me de pecar. O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante ele. Aqui Davi fala de sua própria conduta e de como sempre se preocupou em manter fiel aos seus decretos. Versículo 26. Ao fiel te revelas fiel. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro. Mas ao perverso te revelas astuto. Salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina as minhas trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. Palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. É Ele que treina as minhas mãos para a batalha, e assim os meus braços vergam o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento, a tua ajuda me fez forte. Alarga sobre mim o meu caminho, para que os meus tornozelos não se torçam.
Aqui Davi fala sobre como Deus age na nossa vida e como ele é fiel com os que são fiéis a ele. Versículo 38. Persegui os meus inimigos e os derrotei. Não voltei enquanto não foram destruídos. Esmaguei-os completamente e não puderam levantar-se. Caíram debaixo dos meus pés. Tu me revestiste de força para a batalha. Fizeste cair aos meus pés os meus adversários. Fizeste que os meus inimigos fugissem de mim. Destruí os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não havia quem os salvasse. Gritaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, como o pó da terra. Esmaguei-os e os amassei como a lama das ruas. Tu me livraste dos ataques do meu povo. Preservaste-me como líder de nações. Um povo que eu não conhecia me é sujeito. Estrangeiros me bajulam. Assim que me ouvem, me obedecem. Todos eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. Nesse trecho, Davi relata como ele destrói os inimigos e como nos faz alcançar o que sozinhos não atingiríamos. Versículo 47. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que sujeita nações ao meu poder, que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltaste acima dos meus agressores, de homens violentos me libertaste. Por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com seu ungido, com Davi e seus descendentes, para sempre. Por fim, ele termina com uma linda exaltação ao Senhor. Esse lindo cântico de Davi é tão expressivo que acabou sendo também registrado como Salmo 18. Davi tinha o dom de traduzir em palavras tudo o que o Senhor representava para ele. Era tão grande o temor e a fidelidade de Davi ao Senhor que ele conseguia expressar através de canções toda a profundidade de seu relacionamento com Deus. Capítulo 23. As últimas palavras de Davi. Estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé. Palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. Do Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse. Quem governa o povo com justiça? Quem o governa com o temor de Deus? É como a luz da manhã ao nascer do sol. Uma manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora como espinhos, que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou o cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados, onde estiverem. Aqui são descritas as últimas palavras de Davi, em que descreve como tem sido fiel a Deus e como o Senhor fez uma aliança eterna com ele, para garantir que toda a sua dinastia fosse abençoada. Mas antes de partir, Davi deixará registrado quem foram os principais guerreiros que lutaram ao seu lado. Ao longo de todo esse livro, vimos que Davi tinha uma legião de aliados que estavam sempre com ele. E aqui conheceremos seus principais guerreiros. Versículo 8. Os principais guerreiros de Davi. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aoita Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve sua posição e feriu os filisteus até sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão.
enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou esse forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles três atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber dessa água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos três principais guerreiros. Abissai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os três. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles. Mas nunca igualou-se aos três principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e num dia de neve desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança, e Benai o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando de sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá e Elica de Arode, Elês de Pelete, Ira, filho de Ix de Tecoa, Abiezer de Anatote, Mebunai de Uzate, Zalmon de Aoi, Maarai de Netofate, Elede, filho de Baná de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benaia de Piratom, Idai dos riachos de Gaás, Abielbom de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbom, os filhos de Jazim, Jonatas, filho de Samá de Arar, Aião, filho de Sarar de Arar, Elifelete, filho de Aasbai de Maaca, Eliã, filho de Aitofel de Gilo, Esrai de Carmelo, Baarai de Arabe, Igal, filho de Natã de Zobá, o filho de Agri, Zeleque de Amon, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe de Jatir, e o Itita Urias. Foram ao todo 37. Aqui vemos a exaltação aos principais homens do exército de Davi. Alguns deles foram exemplo de bravura em batalha, se colocando firmes diante dos inimigos e derrotando um número inimaginável deles. Mas não era somente durante as batalhas que Davi era honrado, pois vemos que ao expressar o desejo de tomar água da cisterna de Belém, 3 deles arriscam a vida apenas para trazer a água para Davi. 2 nomes se destacam aqui: Eliã, filho de Aitofel, que, como dissemos anteriormente, foi pai de Batseba, e Urias, o Itita, marido dela. Eles foram homens de confiança de Davi, que tiveram suas vidas arruinadas por ele quando adulterou com Batseba. Percebo que mesmo amigos leais podem cometer graves erros, e quando isso acontecer, não podemos agir como Aitofel e considerar tudo perdido. Precisamos aprender a perdoar e seguir em frente, por maior que seja a dor da traição. Eu te espero no desfecho desse livro. Eu te vejo no capítulo 24.